essa é uma construção que vamos fazer na luta política, os trabalhadores poderão, enfim, se reconhecer na luta dos outros trabalhadores. Então, acho que essa é a nossa estratégia. E, antes da mesa, nós tivemos, para minha surpresa, eu até me emocionei, a apresentação dos policiais antifascismos, muitos vindos de outros estados. Bahia, Pernambuco, Porto Alegre, São Paulo. Que emoção. Policial antifascista de São Paulo. É de chorar de emoção. Então, como a gente não pode repetir isso agora, porque tomaria muito tempo da mesa, eu vou pedir apenas aos policiais, somente os policiais, eu vou pedir que vocês se façam presentes, porque eu vou falar policiais antifascismo, e só os policiais gritem, com emoção, força, presentes, para que a gente possa começar essa mesa. Então vamos lá. Policiais antifascismo! Presente! Show! Podemos começar. E por que eu começo a minha fala, né, e a nossa mesa vai tratar, né, de uma proposta da construção de uma política de segurança sem derramamento de sangue, que é o tema da nossa mesa. Primeiro porque muito do que nós temos construído é a necessidade de trazermos os policiais para o debate da construção desse projeto. Não como protagonistas, não como os donos, né, da última palavra sobre segurança pública. Não somos e nem queremos ser, isso foi falado hoje na primeira mesa, não queremos ser especialistas em segurança pública. Né? Eu costumo brincar, né? Pode me chamar de tricolete, pode me chamar de zaconha, só não me chamem de especialista em segurança pública. Né? Nós queremos trabalhar o tema da segurança pública no contexto político e com a participação da base da polícia. Então é significativo o fato de, nessa mesa, ter um delegado de polícia e um coronel da PM, porque isso mostra, né, que, historicamente no Brasil, né, a participação de policiais no debate se dá por cima e não por baixo. Né? Isso tem uma estratégia de controle da base, porque o poder político, jurídico, muitas das vezes corrompido, né, resolve dialogar com essas duas castas, para que essas castas possam fazer o controle, né, da base. Mas hoje nós demos uma virada no primeiro debate. Quem estava aqui presenciou. Foi muito bonito. Né? Todas as mesas do seminário vão ter só policiais, mas eu lutei com os policiais, argumentando a necessidade, Misael sabe disso, Anderson, né, Denilson, a necessidade de que pelo menos uma mesa nós abríssemos a possibilidade de dialogar com a sociedade, porque nós reconhecemos que não somos os criadores desse debate. Esse debate já aconteceu no Brasil. O debate da construção de uma política de segurança pública democrática existiu e nós temos que ir nessa genealogia. Se nós não pegarmos a história da disputa, né, política sobre esse debate da segurança pública, então, quando a gente fala em democratização da segurança pública, quando a gente fala em política de segurança sem derramamento de sangue, nós não estamos inventando a roda. Esse debate já existiu. E a presença, né, do professor Nilo Batista, da professora Vera Malaguti, inclusive do coronel Ibs também, embora ele seja parte do nosso movimento, né, aponta para aí essa perspectiva que nós queremos colocar. Né? Nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa muito importante nessa história, que é o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Ao final, né, nós vamos entregar, em nome dos policiais antifascismo e do Instituto Carioca de Criminologia, uma placa comemorativa, agradecendo, né, a construção que o coronel Cerqueira proporcionou desse projeto de segurança pública democrática para o Brasil, inclusive homenageando o seu legado acadêmico e político. Está aqui. Né? São dois legados importantes. Então a gente tem que revisitar esse lugar político, né? E eu queria, né, citar o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, né, na minha dissertação de doutorado, né, o Carlos Henrique Aguiar Serra está aí, meu orientador, a doutora Vera Malaguti foi co-orientadora, né? Eu, por sugestão da doutora Vera Malaguti, coloquei um capítulo que é a genealogia da pacificação. Né? Como termo pacificação no Brasil
sempre foi utilizado para o massacre, né, do povo. O grande pacificador é o Caxias até hoje. Então isso vem desde o Império, né, Balaiada, passa por Canudos, e chegamos no projeto de segurança militarizada com cidadania. Essa segurança militarizada com cidadania é aonde nós começamos a perder o debate, né, no campo de uma segurança pública democrática e onde começa a entrar no Brasil, isso tem mais de 20 anos, né, a remilitarização da segurança pública. Isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a ocupação militar da Rocinha, que segue a outras ocupações militares, né, na Alemão, na Maré, né, esse é um processo que começa, né, lá em 91, né, na Operação Rio, né, e o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, já naquele momento, apontava a importância de nós debatermos essa remilitarização, né, e observarmos, né, como que ela, né, estava sendo gestada no nosso ambiente social, né. Isso é importante, né, porque todos os esforços de algum dos primeiros governos estaduais eleitos democraticamente pós-ditadura militar, pós-golpe de 64, com destaque para os governos Leonel Brizola, 1983, 97, no Rio de Janeiro, e do próprio Franco Montoro, 83 a 87, em São Paulo, foram destruídos por esta situação de exceção constitucional do modelo militarizado da segurança pública pactuado na Constituinte de 88. Recentemente, o Mourão, na maçonaria, o general Mourão, né, fazia referência ao artigo 142. Depois, o ministro do Exército, no programa do Bial, na Globo, também falava do artigo 142. Né? O artigo 142 está lá na Constituição, né, garantindo, como diria Luiz Carlos Prestes, num brilhante artigo escrito no jornal Globo, dias antes da promulgação da Carta de 88, o artigo do Prestes intitulado era assim: um poder acima dos poderes. E ele falava do artigo 142. E ele dizia, o Prestes está lá escrito no documento, no artigo, todos os direitos que estão escritos na Constituição, sociais, individuais, coletivos, vão se transformar em nada por conta do artigo 142, que permite às Forças Armadas, né, para garantir a ordem, né, fazer uma intervenção, né, visando a garantia dos poderes. Olha que artigo perverso. Ele permite às Forças Armadas estar acima dos poderes constituídos, né? Porque não cabe às Forças Armadas garantir o exercício dos poderes. Isso é o poste mijando no cachorro, né? São os poderes constituídos que têm que garantir o exercício das Forças Armadas. E essa remilitarização da segurança pública, que começa na Operação Rio, revelou, entre aspas, né, porque essa citação aqui é do Cerqueira, né, o fracasso de 2 tentativas de se implantar uma proposta democrática de gestão de controle social e penal no estado do Rio de Janeiro. Essa é a visão do Cerqueira. Substituir o modelo repressivo de atuação policial por um modelo comunitário de intervenção, que esse era o projeto, né, de uma segurança pública democrática. Mas que, segundo o coronel Cerqueira, esse modelo de segurança pública democrática faz um apelo à ação política através de formas negociadas, consensuais e civis de tratamento dos conflitos sociais. Esse é o resumo do que o coronel Cerqueira coloca como uma política de segurança pública democrática, a partir de uma nova visão do crime e do criminoso. Esse projeto foi derrotado no nosso Estado. E entre as razões da remilitarização se encontra o repúdio à aplicação de uma política de segurança com garantia de direitos fundamentais para os criminosos. O Cerqueira diz expressamente: a nossa derrota se deu por um discurso que está aí até hoje, que diz que aos criminosos não cabe nenhuma proteção, né? E a derrota é exatamente essa, né? Nós chegamos nesse ponto e a militarização da segurança pública cresce. Nós estamos aí há mais de 20 anos com hiperencarceramento, com políticas militarizadas de segurança, com a letalidade policial explodindo, o quadro é de terror, e eles continuam dizendo que o remédio é a militarização da segurança, é o aumento da violência, né? Como nós vamos poder acreditar
que esse remédio que está sendo dado há mais de 20 anos e que não está funcionando, né, vai resolver o problema. Então, nós temos que dar uma mudança nesse debate perante a sociedade. Nós temos que mostrar, sim, e essa mesa se destina a isso, que foi na perda do debate político, né, da construção de um modelo democrático de segurança, que a situação chegou onde está hoje. Né? Então, quem tem que dar a resposta agora somos nós, porque o nosso projeto, né, de construção de uma política de segurança pública democrática foi obstado há 20 anos atrás. Então, eu queria saudar, né, aos policiais antifascismos que estão presentes, né, pela coragem, porque eu sou delegado de primeira, o coronel Ibis é coronel da reserva, nós temos algumas proteções, ele é coronel, eu sou delegado, mas quando eu vejo os inspetores de polícia, os peritos, os escrivães, os bombeiros, os guardas municipais, os agentes penitenciários, vindo, né, se mobilizar politicamente para o encontro e a construção desse modelo de política de segurança democrática, botando o rosto, né, e vindo, né, de longas distâncias, né, para participar desse ato político, eu me emociono. Então, eu queria agradecer muito aos policiais. Esse evento é feito para vocês, né, e eu espero, né, que a gente possa ter, na noite de hoje, nessa mesa, uma interlocução com pessoas tão importantes, né, que começaram esse debate. Porque se hoje nós temos ainda esse desejo de prosseguir nessa luta, foi porque essa luta foi começada lá atrás, e é por isso que nós estamos aqui com a presença do professor Nilo Batista, com a presença da professora Vera Malaguti, e homenageando o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Então, para encerrar minha fala, eu queria dizer que o filho do coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, Carlos Magno Cerqueira Faisal. Carlos Magno Faisal Nazaré Cerqueira está presente aqui, e ao final a gente vai, né, fazer uma homenagem à família, né, quer dizer, a memória do coronel Cerqueira, né, entregando essa placa à família. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Para começar da interlocução aqui, eu vou abrir com o coronel Ibis, nessa sequência a Vera e depois o Nilo, ok? Pode ser assim? Ibis, você. Eu chamo o Ibis de Ibis, você porque, não, Ibis, você. Porque eu tenho assim já uma certa intimidade com o coronel. Nunca tive intimidade com coronéis, mas essa é uma exceção. Eu prefiro, inclusive. Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar esta mesa. Doutor Nilo Batista, nosso ex-governador. Dividir essa mesa com Vossa Excelência é uma honra. Doutora Vera Malaguti, doutor Luciano, doutor Orlando Zacconi, meu querido amigo, doutor Chaurel. Eu serei breve, porque falar do coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira é muito difícil, para mim. Porque a minha vida, o modo como eu compreendo a minha atividade, foi vincada definitivamente pelas lições que eu tive o privilégio de aprender com esse grande policial, que foi o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Eu hoje participava, doutor Nilo, de um programa de televisão, um desses programas que faz a crônica das nossas tragédias cotidianas, e o programa estava transmitindo uma operação policial ao vivo dentro de uma favela. E, num determinado momento, os policiais dobraram uma viela e surgiu um CIEP. Um CIEP no meio da favela, com marcas de tiro, degradado. E eu fiquei vendo aquilo e me deu uma vontade de chorar, de raiva, do país que a gente não consegue construir. Chorar de raiva do país que a gente podia estar vivendo hoje e não vivemos porque essa experiência foi destruída, sabotada, desde o início. Como o governo Brizola também foi. Os dois governos Brizola. Chorar de raiva pela polícia que nós poderíamos ter hoje. E não temos. Nós temos uma polícia que mata de uma maneira
Em 2015, foram 3.320 pessoas mortas pelas polícias brasileiras. Nos primeiros 7 meses desse ano, as polícias do Rio de Janeiro já mataram 600 pessoas. Por outro lado, mais de 100 policiais mortos. Porque esses fenômenos se comunicam. São faces de uma mesma moeda, que é essa tragédia que é a segurança pública no Brasil. Que não é defeito, é projeto. A segurança pública no Brasil tem sido uma forma de gerenciar a exclusão. Esses números, 60 mil brasileiros mortos em um único ano, em 2015, um brasileiro a cada 9 minutos, 78% jovens entre 15 e 29 anos, negros, pobres, moradores da periferia, 78%. Isto não é por acaso. Este Estado tem funcionado assim, não é de hoje, não. Não é por acaso que o Darcy Ribeiro, o grande e saudoso Darcy Ribeiro, tem lá um capítulo no Povo Brasileiro, moinho de gastar gente. Moinho de gastar gente. Nós ainda somos esse triste, terrível moinho de espremer e triturar brasileiros e brasileiras. Eu queria deixar para a nossa reflexão uma lição que eu aprendi com Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Eu carrego essa lição toda a minha vida. Eu vou morrer com ela. Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, eu entrei na polícia em 1983. O ano em que Brizola assumiu o governo deste Estado e colocou para comandar a polícia o Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. E ele deu a aula inaugural para a minha turma, do curso de formação de oficiais. E era uma aula sobre imagem da Polícia Militar. Num determinado momento da fala, eu me lembro como se fosse hoje, ele parou, olhou para nós assim, e disse assim, olha, não se deixem seduzir pelo poder. Não se deixem capturar pela força, por esse gosto de submeter seres humanos, de dominar, de mandar. O fascismo começa aí. O fascismo nos captura por esse gosto de dominar outra criatura humana, de achar normal que um homem se coloque sobre outro. É por aí que o fascismo nos captura. Nós todos fomos deformados pela força, por esse gosto, porque todo brasileiro, toda brasileira, ou é filho de escravo, ou é filho de dono de escravo. Nós temos essa cicatriz do torturador nas nossas almas, por onde explode a violência racista e classista. É contra essa cicatriz que a gente tem que lutar, cada um de nós. Essa tarefa de ser antifascista tem que começar com cada um de nós. Então, o que eu aprendi com ele, eu queria transmitir para cada um dos senhores e senhoras nessa noite. Não se deixem seduzir pela força. Ser policial antifascista não tem que ser apenas um movimento para termos uma polícia democrática, uma polícia à altura das responsabilidades que são exigidas dessa instituição para a construção da democracia e do Estado Democrático de Direito. Ser policial antifascista ou se opor ao fascismo tem que necessariamente estar do lado da necessidade, da defesa, da responsabilidade da gente construir uma sociedade menos desigual. A desigualdade tem que nos envergonhar. Porque se nós acharmos a desigualdade normal, se a gente achar esse regime de dominação de classe brutal que se estabeleceu entre nós e que a origem é a escravidão, é o nosso passado colonial escravocrata, se a gente não se indignar contra isso, o fascismo só vai crescer, só vai se alastrar. E nós já estaremos sendo fascistas, ainda que não consigamos enxergar isso. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
obrigado, Ives. Além do... É um depoimento extremamente importante. Professora Vera Malaguti, por gentileza. Bom, queria começar dando boa noite a todos. Tem tantas pessoas queridas, importantes aqui. Marta Alencar, que está ali, que foi a grande assessora nossa de imprensa, Aninha, né, que viveu junto comigo todas essas coisas. Freixo, que saiu daqui, deputado Edson Santos, ministro Edson Santos, em tantas lutas. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionada, como é que eles correram para o Horto logo depois do golpe, né, que é uma das suas frentes de luta, né. Então, Chauhel, a presença do Dr. Luciano Bandeira. Conheci o Coronel Ives nos procurando, querendo trabalhar os arquivos do Cerqueira. A dissertação de mestrado dele foi sobre o Cerqueira. E Orlando Zacconi, né, que é um incansável, né, inquieto, organizador de uma resistência muito importante, né. Orlando foi meu aluno e eu me lembro que ele foi uma das pessoas que entendeu mais depressa do que todos, não só pela inteligência dele, pela sensibilidade, mas pelo fato dele ser polícia. A polícia não tem como se afastar da realidade. Promotor tem, juiz, então, quando bota toga, então, eu sei que eu não devo falar essas coisas na OAB, mas... Né, pode sim, Vera, pode sim, fica à vontade. É aqui mesmo, então tá. Então, aliás, deve. Quer dizer, deve. Então, parte dessa é pela insensibilidade e falta de contato com a realidade. A polícia ela não tem nem como fazer isso, né? Ela é obrigada a estar ali presente naquela realidade do dia a dia. Então, é uma alegria muito grande, né? E eu queria saudar esse encontro e que esse encontro em si ele prova que não é um paradoxo. Tem uns amigos anarquistas, né? O Acácia diz, pô, antifascista, polícia antifascista, queridos amigos anarquistas, e aqui está provado que sim, é possível, né? E a vida de Carlos Magno Nazaré Cerqueira provou isso, né? A presença da Cíntia aqui, né? Filhos do Cerqueira, é uma emoção muito grande, né? A morte do Cerqueira foi um trauma muito grande, então tenho que me... Quer dizer, Jussara não está aqui, mas a presença dela é completamente inefável, uma companheira que passou por todas essas... A gente passou muito trauma, né, Marta e Aninha, no governo do Brizola, né? Mas vamos lá, Então, o homenageado é a prova disso, né? Queria, antes de começar a falar sobre tudo isso, homenagear uma grande advogada que morreu essa semana, doutora Dirce Drake, um dos exemplos maiores de compromisso, integridade, conectada com a defesa dos pobres e dos resistentes, numa perspectiva ética que eu aprendi com um grande que estaria aqui hoje também, que nós perdemos, Joel Rufino dos Santos, né, que tem uma visão ética completamente diferente dessa ética boboca, politicamente correta, que tomou conta assim, do debate nacional. Aliás, Joel Rufino dos Santos foi um dos que teve um debate de esquerda hoje, uma senadora, hoje ela está no PMDB, não vou nem falar quem é o nome, ela está lá em São Paulo, no PMDB. Bom, não vou, ela dizia que a esquerda não tinha política de segurança pública. E o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Então, saudade Dirce Drake, que foi uma incansável lutadora da maneira mais discreta, trabalhou com Darcy Ribeiro, foi advogada de presos políticos, atuou aqui na OAB, atuou na São Martinho, defendendo os meninos de rua. Então, uma pessoa que nessa trajetória, nessa história nossa, né, na diáspora brisolista, não, na diáspora janguista, getulista, né, que representa esse caminho brasileiro para a autonomia e soberania do povo brasileiro, que é um caminho derrotado, mas que está vivo, está aí. Carlos Magno Nazaré Cerqueira, eu nunca consegui chamar
o teu pai de você. Ele era uma entidade, né? O Cerqueira, eu só chamava ele o senhor, né? Nós ficamos amigos do Cerqueira. Cerqueira era nosso irmão, Jussara, minha irmã, mas o coronel, eu não chamo ele de Carlos, mas eu chamo ele o coronel Cerqueira, ele tinha uma elegância, ele era uma entidade, realmente era um espírito avançado, né? Então, mas eu queria dizer o seguinte, ele era o comandante da PM do governo Leonel Brizola. Não era à toa que ele era negro, que ele foi o primeiro comandante negro, não é à toa que ele era... Eu queria dizer o seguinte, autonomizada de país ou do projeto de Estado, né? E, de uma certa forma, eu paguei um preço muito caro por ter metido o pau nas UPPs, não me arrependo nem um pouco, o Darcy Ribeiro que dizia isso, né? Perdemos, não consegui salvar as crianças brasileiras, não consegui salvar os índios brasileiros, mas estou feliz de estar no lugar que eu estou e não no lugar dos vitoriosos. Esse é o lugar onde eu me sinto confortável, né? Então, aquele projeto de segurança pública que foi tão desconstruído, principalmente pela Rede Globo de televisão, que está aí agora com o seu projeto bombando, eles agora querem se distanciar do governo golpista, mas é isso que eles querem, vender tudo, vender a pátria da forma como eles estão vendendo. Então, um projeto de proteção de direitos do povo brasileiro, inclusive de direitos do policial trabalhador, do trabalhador de segurança pública, né? Então, aquele era o projeto de segurança pública que tinha a ver com o Programa Especial de Educação, da mesma forma que as UPPs tinham a ver com o programa de sociedade de espetáculo, de grandes eventos, que era esse programa que exauriu o Rio de Janeiro, né? Abandonando, vamos dizer, o povo brasileiro, o povo do Estado do Rio de Janeiro, a sua própria sorte. Só um parênteses. Às vezes são esses momentos em que a gente pode se organizar melhor, né? Quando o Estado recua tanto assim, né? Mas temos que pensar, né, propostas para isso, né? Então, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, psicólogo, filósofo, né? Ele tinha uma reunião de atributos, né? A pessoa dele, né? E onde ele conjugava, né, uma finura intelectual, né, uma integridade no sentido de uma firmeza total. Ele era teimoso, né? O Cerqueira era aquilo que ele acreditava, né, e o que ele sofreu, né, com isso, né? E eu queria falar muito de uma coisa que foi muito escondida, obliterada, do compromisso amoroso e de vida que ele tinha com a tropa dele e com a polícia militar. O Cerqueira era policial militar, filho de policial, tinha um amor, ele compreendia mais do que ninguém como a brutalização desses homens que trabalham na segurança pública só destruía, né, a vida deles, e como isso era uma instrumentalização. Eu nunca vou me esquecer de um caso que ele contava, né? Ele tinha uma empatia, inclusive com os policiais perseguidos, vamos dizer, criminalmente depois, por terem cometido, né, abusos, né? Mas que eu me lembro de uma história que ele contou de um policial que tinha, né, trabalhado para algum pequeno empresário, né, dentro do que a gente seria hoje milícia, mas que seriam esquadrões, né, que trabalhou executando, né, empecilhos ao livre comércio, e como ele se solidarizava com a mãe daquele policial, como ele tinha um olhar não punitivo e não demonizador, né, como ele tentava, e lógico, os meios de comunicação não permitiram, e as forças políticas retrógradas do Rio de Janeiro também não permitiram, e construíram, né, uma distância entre nós e eles, que depois, né, ao longo do tempo, meu marido querido e companheiro, que eu não citei aqui, né, mas que era também, né, eu acho que o Cerqueira e o Nilo representavam, né, essa política de segurança pública, né, que estava comprometida com outro projeto
para o estado do Rio de Janeiro e para o país, né? Mas eu digo o seguinte, a gente que apanhou tanto naquela época, né? Alguns anos depois, às vezes, o Nilo indo numa delegacia, alguém dizer, pô, Brizola, nosso salário nunca foi tão alto. Então, ao mesmo tempo que o Brizola tinha essa compreensão de que o trabalho da polícia, né, que virou uma fábula carioca, né? No tempo do Brizola, a polícia estava proibida de subir o morro, né? Isso é uma grande mentira, mas o Brizola queria garantias ao povo das favelas iguais aos que tinham nos outros pedaços da cidade, né? E o Carlos Magno Nazaré Cerqueira, o nosso grande, querido coronel, era o baluarte disso, talvez na trincheira mais difícil, que era a trincheira da Polícia Militar, que é muito, vamos dizer, foi muito, assim, muito educada para acreditar que ela se fortaleceria, que os homens policiais se fortalecem na truculência. Que a outra fábula carioca que eu ouço há 30 anos é sempre essa, que as polícias estão menos armadas do que os bandidos, então produzindo essa escalada, essa guerra que está aí e que não nos leva a lugar nenhum, mas que cada dia pede mais guerra, porque isso é uma economia, né, onde toda aquilo que Nils Christ chamou de indústria do controle do crime se fortalece, né? Então, o Cerqueira, então, ele produziu dentro da polícia, eu não quero nem falar do projeto dele de polícia, o que era, e como ele buscava caminhos de ser entendido pelos policiais, né? Eu acho que ele tinha tanto que no final ele pensava da vida dele, quando ele estava no auge da sua reflexão, e teria um caminho luminoso a seguir nisso, que ele tentava quebrar a resistência, né, ao paradigma dos direitos humanos, levando os policiais a pensarem a quem eles serviam, né? Qual era o objetivo da polícia. Não é produzir paz social, nem paz, mas trabalhando. E quando ele instala a primeira experiência de policiamento comunitário da América Latina. Por isso que quando eu vi aquele pessoal dizendo que a UPP era policiamento comunitário, no meu textinho lá, o alemão é muito mais complexo, de respeita a memória de Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Isso nunca foi uma política de policiamento comunitário, né? Então, as medidas de proteção trabalhista, o cuidado com a educação do policial, que tem uma série de adoecimentos, né? Ele criou umas instâncias de discussão, porque uma das coisas mais difíceis na Polícia Militar é que os cabos e os soldados, até por conta da hierarquia e da organização militar, eles têm, não sei se estou falando certo, Coronel Ibs, uma opressão cotidiana. Então, Cerqueira instalou unidades de alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos dentro da polícia. Então, os projetos dele para fora da polícia, nós, de uma certa forma, conhecemos como aqueles projetos derrotados, como os CIEPs, mas os que ele fez para a vida do homem polícia, que ele tanto amava, né? Eu me lembro do sofrimento do Cerqueira, quando ele começou a perceber essa virada, quando ele escreve o texto dele, a remilitarização da segurança pública, que ele escreveu, acho que em 95, 96, quando, logo depois do segundo governo do Brizola, quando a gente montou o Instituto Carioca de Criminologia, vigário-geral, eu me lembro o que foi para o coronel Cerqueira, ele não acreditava que policiais militares pudessem fazer aquilo, né? Então, o sofrimento que foi, eu me lembro que a gente teve uma reunião, a Aninha vai lembrar, na vice-governadoria, que era até no tempo que o César Maia ainda estava, que era prefeito, uma coisa assim, e que o Cerqueira ficou completamente impressionado como a diferença da tropa, né? Como na democratização a polícia militar, de uma certa forma, foi conduzida para o pior do militarismo da ditadura, né? Isso é uma coisa que nós todos vamos ter que dar conta, né? Então, como ele ficou assustado com isso. Eu estou aqui, é difícil para a gente falar sobre isso, né? Eu fico muito mexida com isso, né? Mas queria falar também da negritude do Carlos Magno Nazaré Cerqueira, né?
A gente, uma vez, logo no começo do Instituto Carioca de Criminologia, nós fizemos um seminário na Cândido Mendes de Ipanema. E trouxemos, nós somos doidos, né? Graças a Deus. Então, nós trouxemos o Zé Celso Martinez Correia, que naquela época também estava, assim, né, vamos dizer, esquecido. E é bonito ver como tem uma nova geração que levantou tantas figuras, né, esquecidas da vida política, como o Brizola vive hoje nessa garotada, né? Mas eu me lembro que o Cerqueira declamou uma poesia ali, onde ele falava da negritude dele, né? E uma vez ele contou para a gente a geral que ele tomou, uma vez como comandante da Polícia Militar, ele negro, no carro, com a família, e a geral que ele tomou, e ele não chegou a escrever sobre isso. Tem essa poesia dele, né? Mas isso é um fator fundamental da vida, da presença luminosa do Cerqueira. O Cerqueira era de uma... Não é beleza de modelo, além dele ser um homem bonito, mas a elegância, o que ele passava, né, a beleza interna dele, né, ele fardado, era uma coisa... O Cerqueira era uma presença muito importante, não só pelo que ele representava, mas pelo que ele emanava, de luz própria, de conhecimento, de maturidade sobre a questão de segurança, paciência, todos os frutos do Espírito Santo, né? O Cerqueira tinha, né? São bondade, benignidade, paciência, mansidão. Cerqueira era um manso, ele não andava armado. Eu acho que ele nunca poderia imaginar, né, aquele fim que foi efetuado por um... Vou usar uma expressão, não é uma expressão demonizadora, pelo contrário, que eu ia dizer pobre diabo, mas hoje em dia, com esse mundo, não se pode dizer essa expressão. Mas um homem que achava que o Cerqueira era seu inimigo, né? Então, nós não guardamos nenhuma mágoa, né, que foi morto ali naquele momento terrível e trágico, mas que era também, do outro lado, a marca trágica, né, do que é a vida dos policiais nessa selva neoliberal que nós estamos vivendo, né? Então, a negritude do Cerqueira, né, desse ser humano extraordinário, desse amigo, desse irmão nosso, né? E tem uma música do Chico Buarque que diz, né, quando os escafandristas, daqui a uns anos, quando toda a cidade estiver submersa, né, a presença magistral, bonita, luminosa do coronel Cerqueira, com a sua história de abnegação, generosidade, gentileza, doçura, polidez, né? Que é tudo que a gente está precisando nesse momento em que a ignorância, a brutalidade, né, o fascismo, né, e que está vindo de uma coisa militarizada, e o Cerqueira tinha uma vida militarizada, né? O pai dele também foi da Polícia Militar, e ele era exatamente, né, o contrário disso tudo. Então, essa luminosidade, essa imagem dele vai estar na história. E só um povo que domina a sua história e a sua memória é que pode sonhar com os outros futuros. E não é à toa que, 18 anos depois, Cerqueira foi assassinado no dia 14 de setembro de 1999, e nós estamos aqui hoje não só homenageando ele como uma vida passada, mas homenageando ele como uma vida pulsante, inspirando novas utopias para esse Estado e esse país que a gente ama tanto, e esse povo que a gente ama tanto. Então, Cerqueira vive. Obrigada. Eu acho que, para além do depoimento da Vera, ter passado aí por todo esse conhecimento, eu acho fundamental, né, que essa nova geração, né, Verinha, assim, saiba quem foi o Coronel Cerqueira, né, e qual foi a importância de pessoas como o Coronel e outros mais, né, aquilo que o Zacconi citou na intervenção dele, né, não estamos aqui à toa, né, isso tem uma história, tem uma razão de ser, tem uma genealogia, e, enfim, agora vamos ouvir o Nilo a respeito de tudo isso e mais um pouco, né?
Boa noite a todos. Realmente essas evocações aí são muito intensas, né, Cerqueira? Mas quero saudar aqui todos os companheiros da mesa. Vou daqui para lá, que não esqueço nem. Verinha, enfim, que colocou aí, eu vou. Sobrou pouco para mim, do Cerqueira, mas sobrou muita coisa. Olha que sujeito grande. Doutor Luciano Bandeira, que eu reparei que ele se sentou na cadeira da presidência com uma desenvoltura fantástica e gostei de ver isso. Doutor Orlando Zacconi, né, enfim, que tem todas essas qualidades que a Verinha se referiu, essa boa sensibilidade, essa inteligência, enfim, é definitivamente alguém que, na minha opinião, foi quem mais conseguiu interpretar a Agamben para a nossa tragédia brasileira nesse setor da violência policial. Ele faz uma tradução do Agamben, é fantástica, na minha opinião. Coronel Ibis, enfim, não só um grande oficial, como um intelectual que se esmerou no conhecimento, não só do Cerqueira, mas da saga, daquilo que é, digamos, hoje, incontestavelmente, uma herança, teórica e metodológica que o Coronel Cerqueira deixou. Companheiro Chauhel, incansável defensor dos direitos humanos aqui, não só no âmbito da OAB, mas na articulação da OAB com a sociedade civil, companheiro querido. Quero saudar também o senador Edson Santos, que está ali, o deputado Marcelo Freixo, a Marta Alencar, a Aninha, os companheiros, enfim. Quero, ir para o Cerqueira me recordando do momento. O Cerqueira era um intelectual. Além dele ter, então, eu vou no que sobrou para mim, que a Verinha, ele era um intelectual. Além de ser essa pessoa, ele era um intelectual. Ele além das formações específicas, do curso de formação de oficiais, do curso de Estado-Maior, ele se graduou em administração e em psicologia. E aplicou conhecimentos auridos nessas formações, no seu esforço de compreensão, categorização da atividade policial. E eu nunca vou me esquecer de quando ele me disse: olha, o problema, e todos os policiais que estão aqui ele dizia assim: é inacreditável que nós, policiais, nós só temos que, ou nos livros jurídicos ou nos livros militares. Nós não temos uma teoria da nossa atividade, do nosso trabalho, que a identidade trabalhadora do policial é definitivamente fundamental, um passo fundamental. Mas nós não temos. Nós estamos aurindo conhecimentos, e alguns certamente são. Não existe um direito processual penal do inquérito policial diferente para o juiz ou para o delegado de polícia, é o mesmo. Até aí tudo bem. Mas há um enorme setor da atividade policial do qual não dão conta nem os livros jurídicos e muito menos os livros militares. E tendo dito isto, ele começou de uma interlocução dele com um procurador, um professor de direito administrativo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, foi meu colega na Cândido Mendes, naquele tempo em que era mais o meu caso, era mais o caso de Heleno Fragoso, cuja pasta eu carregava. Mas os professores de esquerda não tinham lugar nas universidades públicas. Então, e a Cândido Mendes foi enfim, o Cândido Mendes, essa justiça tem que ser feita a ele abrigou muita gente que não tinha onde lecionar na ditadura. E Heleno Fragoso estava lá e eu era um assistente
de Heleno Fragoso. E o Diogo de Figueiredo era professor de direito administrativo De repente tinha um livro sobre o direito da ordem pública que procurava ali refletir sobre as variáveis jurídicas da atividade que é vulgarmente chamado de policiamento ostensivo e tal, as atividades da polícia militar. Né? Por causa disto, por causa dessa falta, ele criou uma coleção que era mimeografada, cadernos de polícia. Mais de 30 cadernos de polícia com uma produção, enfim, estrangeira, não, textos importantes sobre a preocupação dele. Foi o primeiro intelectual a falar do estresse policial e a publicar sobre o estresse policial e a se dar conta de que há umas especificidades no estresse policial que são ligadas ao fenômeno que se conhece como policização. Porque a atividade policial, ela tem que ser... Porque ela leva o indivíduo a um... Porque, como nós dizíamos, né, como ele dizia, se pegar aqui duas pessoas que nunca... Vamos pegar aqui o doutor Luciano e o Chauhel. Nunca foram... Se eles tiverem a tarefa de algemar pessoas, botar num carro e levar tal, isso, se não for um objeto de reflexão, de atenção, né, digamos, ali no banco de provas dos direitos, que é o que nós temos que observar, se isso não for, eles, dali a pouco, a experiência, que agora está disponível, tem um documentário que eu não vi, mas aquela experiência, foi Berkeley, aquilo, foi Stanford, desculpe, Stanford. O professor de direito penal, numas férias, pegou uma casinha da universidade e falou, vamos fazer o seguinte, uns vão ser os presos, outros vão ser os guardas, colegas de turma e tal, outros vão ser os guardas, mas vão fazer experiência. A experiência foi interrompida, acho que antes de 2 semanas, porque, de repente, os presos, os guardas estavam querendo bater nos presos, seus colegas, e os presos estavam querendo matar os guardas. Então, sim, não está nas pessoas, né? Está numa dinâmica, numa interação social, onde o emprego da força é um requisito e o emprego da força é embrutecedor para todos nós, para todo ser humano. Este é o problema que Cerqueira trabalhava. A questão da... Eu vi aí o Beltrame, coitado. Enfim, o autor do Grande Projeto, que foi assim, uma figura mítica, né, dos editoriais, e até hoje é um pouco... Eu vi ele se orgulhando de demitir centros policiais. Mas, peraí, a demissão de um policial é um problema em si. Brizola e Cerqueira trabalharam isso. Eu estava do lado. Trabalhamos isso intensamente. A demissão de um policial é um problema. Porque você solta o cara. Talvez no momento que o cara está mais precisando de atenção. Você solta o cara. Em suma, Cerqueira tinha tudo. E tudo isso, no momento que nós estamos vivendo, é muito importante, porque o fascismo avança pelo sistema penal mesmo, e, enfim, o quadro de retrocesso, de regresso, né, como se dizia no Império, que estamos vivendo, é muito preocupante. É muito preocupante. Vocês veem que, em primeiro lugar, está tudo criminalizado, menos 2 coisas. Os crimes da imprensa não têm lei. E o abuso de poder também não tem lei. Então, por uma curiosa coincidência, né, no momento em que a mídia pauta da maneira mais desavergonhada, e se fosse na Europa, em muitos países da Europa, como por exemplo Áustria e França,
um comentário sobre um processo, sobre uma prova de um processo criminal em andamento, constitui crime, chamado publicidade opressiva. Vê se nos Estados Unidos, vê se o Washington Post ou o New York Times é capaz de entrar dentro de um processo, de fazer isso. Essa pressão sobre os tribunais, que a mídia faz diariamente. A maior delegacia de polícia do Brasil se chama Jornal Nacional. E como, com que qualidade? Desinformando. Né? Aquelas coisas. Todo brasileiro acha que prisão preventiva é aquela que não tem prazo, porque é assim que na mídia é dito, para diferenciar da prisão, que a gente diz que a prisão preventiva não tem prazo. Como não tem prazo? Se alguém disser isso numa prova de processo penal, está reprovado. Mas isso é dito, né? Ou seja, a dificuldade disto é porque a questão criminal está muito mal trabalhada. Verinha falou da coisa do Barata, eu participo inteiramente, eu acho que essa palavra segurança é uma cilada para a gente. Porque ela não diz nada. Ela não tem conteúdo. Além do mais, ela já usou tantos sobrenomes, parece uma moça um pouco trêfega, casadoira muito, porque ela vai trocando. Atualmente estamos na cidadã, não, estamos na humana, né? A cidadã já foi. Mas teve a segurança. Nós sabemos o que essa palavra é capaz de fazer. Essa palavra já matou muito. Quando o sobrenome era nacional, matava a beça. Mas ela sempre tem uma capacidade de matar. E, sobretudo, porque ela esconde. Quando a gente fala dos direitos, porque, sim, um governo progressista, um projeto de país progressista, tem que estar atento, sim, para a proteção e a promoção dos direitos. Não só a proteção, não vamos ficar só na perspectiva negativa, mas a promoção dos direitos. E o que devia ser o sistema penal, senão o grande lugar, não é, do resguardo, da proteção e da promoção dos direitos, e não da sua cassação, não da sua violação, que é a experiência que a gente vive, sobre o aplauso silencioso. Eu vi uma entrevista ontem sobre essa coisa aí. O porta-voz do Comando Militar do Leste respondia a jornalista da CBN com todo cuidado e tal, dizia, olha, houve umas reclamações de que estaria havendo umas violências dentro das casas, das revistas. Ele disse, olha, nós não estamos fazendo isso, só fazemos um cerco tático. Não estamos fazendo, portanto, isso aí não é verdade. Em nenhum momento, nem a jornalista, nem o coronel, disseram, bom, mas se a polícia militar está fazendo, vocês estão fazendo o cerco para que as violações ocorram? É isso, coronel? Não pode, porque tem um limite. E tem um limite no debate público, porque no nosso país, desgraçadamente, nós estamos achando que a pena é o grande funtor da sociabilidade humana. Todo mundo gosta de pena, inclusive setores da esquerda. E, sinceramente, a pena é o ato de poder mais violento que é possível imaginar. Pena é inflição de dor, de sofrimento. Medida e autorizada, mas é inflição de dor e sofrimento. A pena supõe relações completamente verticalizadas. A pena não soluciona os conflitos. A restauração é uma maneira, a composição, a indenização simbólica ou real, mas a pena duplica o sofrimento, já houve sofrimento, ele vai duplicar. Eu sei que neste momento nós não temos condições políticas, imagine. Porém, ou nós pensamos num processo de descriminalização intensa, ou nós estamos caminhando, a Constituição do país vai ser um regulamento penitenciário. Nós estamos indo muito mal. E é muito bom, e portanto a boa notícia é isso aí. Carlinhos e Cíntia, seu pai foi o máximo. É muito bom que frutifique. É muito bom que frutifique esse exemplo. Porque nós não estamos precisando só de policiais antifascistas, estamos precisando muito de promotores antifascistas, porque fascista tem a beça. Tinha outro dia.
Porque juiz também, precisamos de juiz, porque também tem juiz fascista beça. Então, precisamos de... E o modelo é este, porque essa corporativização que aconteceu nessas carreiras, né, que de repente se descolaram no tempo, nos governos Brizola, a carreira de delegado de polícia tinha a ver com a carreira dos escrivães, dos peritos, dos datiloscopistas, tudo isso. Era um quadro ali. Então, essa separação dos delegados rumo às felicidades do mundo jurídico, que nunca foram otorgadas a eles, continuaram sendo objeto, assim, de uma sorte de preconceito, porque o policial, como Verinha disse, pela natureza do trabalho dele, da intervenção dele, né, ele tem um contato com o povo, com a clientela do sistema ali, para a pessoa que tomou uma bufetada e que está procurando ali uma ajuda, ou a pessoa que deu uma bufetada e também está precisando de uma ajuda, onde também os advogados... Ou seja, um advogado criminal, quando é procurado, ou a pessoa fez uma lambança ou fizeram uma lambança com ela. Em todo caso, é alguém que está precisando de ajuda. Mas sempre há, nos meios judiciários, um certo preconceito contra, mesmo... Entendeu? E nós temos... O Orlando é um professor doutor. Pois olhe, qualquer bacharel, qualquer juiz bacharel em direito vai olhar para ele, ou qualquer como assim um personagem... Se descolaram muito. E uma das coisas que nós vamos ter que fazer nesse momento é pensar isso na perspectiva do equilíbrio de poderes, porque está completamente desequilibrado. Eu acho que ninguém está pensando em reforma política. Se essa reforma política não trabalhar a questão do equilíbrio dos poderes, inclusive equilibrando o poder da polícia judiciária, do Ministério Público e dos juízes, se nós não fizermos isso não, enfim, só vai aumentar essa crise, né? Só vai aumentar esse desempenho muito ruim do sistema penal, que não é só ruim na ponta da polícia, é ruim completamente. É pouco qualificado. Então, a polícia, como é que o juiz pode dar um mandado de busca e apreensão genérico? Como é que ele está expondo milhares de pessoas a um tipo de vexame, de humilhação? Como é que você pode fazer isso? Fazem. E não acontece nada. Não acontece nada. Porque o Datena, o Bonner, vão dizer que está muito bom, ou vão calar. Se alguém disser, olha, mas isso parece que não é muito legal, eles não vão falar nada. Porque esta coalizão, este contubérnio, entendeu, entre a mídia e o sistema penal, imagina, os juízes, os promotores e também os policiais sensíveis à tentação da boa imagem, como é que eles não deixam? Eles começam a fazer a vontade da mídia. E é tão fácil observar isso. A mídia queria que as Forças Armadas viessem e fizessem esse grande espetáculo de força, de coisa. A mídia queria. E o sistema penal fez o que a mídia queria. Já estamos em idade de saber isso. Portanto, deve ser muito festejado este seminário que inaugura. Ele deve se reproduzir, né? Não quero terminar sem dizer que, a qualquer momento, nós também vamos precisar de fazer, doutor Luciano, os advogados antifascistas. Vamos ter que pensar nisso. Estava faltando alguma coisa, agora não falta mais nada. Então, olha, felicito a todos, agradeço, enfim, muito o convite. Para o Instituto foi uma honra e uma alegria participar um pouco da organização e apoiar um evento tão importante para a democracia, para o momento que nós estamos vivendo e para as possibilidades de resistência de que nós dispomos nesse momento. Eu acho que há no Rio de Janeiro um conjunto de tendências que estão atentas
a esse problema. Kaique, um abraço, Kaique, querido. Há um conjunto de tendências políticas que está completamente representado aqui. Eu vi ali o companheiro do PCB, lembrei de Prestes, que nasceu com vocês, mas morreu conosco, né? Então, não podia, era impossível não falar isso. E, portanto, lembrando que nessa juventude que está aí, a Brizola está vivendo mais do que nunca, eu agradeço a todos pela paciência. Muito obrigado. Quem ouve o Nilo e conhece o Nilo já há algum tempo sabe que o Nilo tem falas muito completas, em geral. Na fala dele, eu percebi uma incompletude, que era não citar os advogados antifascistas, mas você depois corrigiu ao final, a tempo. Enfim, eu devolvo aqui a... Eu lembrei do Conselho Federal. Sim, você não pode jamais esquecer aquilo lá, um terror, né? O pessoal que milita lá no âmbito federal da ordem, particularmente a gente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Comissão Nacional de Prerrogativas, não sabe como às vezes a gente sua sangue, né, Luciano? Literalmente sua sangue. Mas, enfim, eu quero aqui devolver a palavra ao professor doutor Orlando Zacconi, para que a gente possa aqui fazer a homenagem ao coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Zacconi, por favor, Zacconi chamará aí 2 pessoas para entregar aí a placa. Bom, então já estamos fazendo o encerramento. Antes da homenagem que nós vamos prestar, né, ao Carlos Magno Faisal Cerqueira e Cíntia Faisal Cerqueira, eu vou convidar, né, 3 policiais negros do nosso movimento policial antifascismo, seguindo, né, a sugestão da professora Vera Malaguti, né, de resgatar essa negritude do Cerqueira. Mas antes disso, eu queria convidá-los para o último dia do seminário, que será realizado amanhã. Nós vamos ter 2 mesas pela manhã, vai ser no 2º andar, sala 3, no 2º andar, na Escola Superior de Advocacia. A primeira mesa às 9, a segunda... Isso, a primeira às 9 horas da manhã, legalização das drogas, uma pauta policial. E a segunda mesa, desmilitarização da segurança pública. Sala 3, né, no 2º andar. Então, eu vou convidar os 3... Oi? Não tem nada. A parte da tarde vai ser só petit comitê, né? Os policiais antifascismo vão se reunir para redigir o manifesto, na mesma sala às 15 horas, o manifesto dos policiais antifascismo vai ser redigido amanhã às 15 horas. Então, eu vou chamar primeiro... da Bahia, né? Bahia, terra boa, né? Cadê o Everton Monteiro, soldado da Polícia Militar da Bahia? Meu camarada de Feira de Santana, policial antifascismo. Vou convidar também da Bahia. A Bahia tem que ter 2 representantes, né? O Kleber Rosa, policial civil. E a nossa querida carioca, perita criminal, professora Janaína Matos, policial antifascismo também. Todo mundo fechamento. Janaína, eu vou pedir que você faça a leitura da placa, né? E aí eu vou convidar, né, os filhos de Cerqueira, o Carlos, a Cíntia, para, por favor, vir aqui na frente. Por favor, venham aqui. Podem vir. Se colocarem aqui ao lado dos policiais. Bom, e eu vou pedir a todos que estão presentes para que, ao final da leitura da placa, né, eu vou convidar vocês, né, a fazer um grito de presente. Eu vou falar o nome do coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira e eu vou pedir que todos vocês, né, reforcem o nosso grito de presente, que é isso, foi esse o significado, né, dessa mesa e da proposta da abertura do nosso seminário. Vamos lá, Janaína. É isso? Primeiro Seminário Nacional dos Policiais Antifascismo. Nossa homenagem ao legado acadêmico e político do coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira.
Somos eternamente gratos pela sua presença na construção de um projeto de segurança pública democrática para o nosso país. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2017. Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, presente! Peraí. Olha só, antes de eu passar a palavra para vocês, eu queria dizer que a Cíntia, ela foi policial, é policial antifascismo. Quem já foi policial, me contaram que você já foi policial civil. É isso? Você trabalhou onde? Trabalhei na Penha, na Alemão e na Barra. Que orgulho. Então, eu vou passar a palavra para a Verinha, depois a gente vai passar a palavra para os filhos de Cerqueira, para que a gente possa encerrar a cerimônia. Só para lembrar que ele era tão perfeito Cerqueira que ele ainda era botafoguense. Estou faltando essa parte da biografia. Então, vou levar o microfone para o Carlos e para a Cíntia, que eles possam proferir, né, algumas palavras. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer essa homenagem, agradecer a mesa também, principalmente a Verinha, o Nilo, pela amizade com meu pai, com minha mãe. E dizer que é muito significativa essa homenagem nesse mês. Meu pai faria 80 anos se estivesse vivo. E eu gostaria de me dirigir aos policiais presentes. Quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos e eu não era muito ligado ao que ele fazia, ao trabalho dele, era muito novo. E eu comecei a ler todas as coisas que ele tinha escrito naquela época. E num dos livros, no volume 6 da coleção que ele estava escrevendo, que foi interrompida, foi uma edição de homenagem, estava alguém, agora eu não lembro quem, escreveu que o Coronel Nazaré Cerqueira ousou sonhar e não mediu esforços para realizar esse sonho. Então eu gostaria de dizer para esses policiais, né, ousem sonhar, não meçam esforços para realizar esse sonho, porque é importante para todos nós. Meu pai viveu por uma polícia democrática, uma polícia cidadã, e pagou com a sua vida por isso, e sempre foi motivo de muita honra para mim, para minhas irmãs e para minha mãe. Então, muito obrigado. Boa noite, queria agradecer também. E eu nem ia falar nada, mas eu acho que tem uma coisa engasgada aqui. Eu queria só um minutinho para fazer uma justiça, porque tá viralizando no Facebook, nas redes sociais, uma mensagem de que os direitos humanos é jogar pombinha branca contra tiros e metralhadoras, e é só você jogar pombinha branca. E foi sob o comando do Coronel Cerqueira que foram presos os maiores criminosos da época dele, o Gordo e o Escadinha, sem ninguém precisar matar neném em barriga de mulher grávida, ninguém precisar invadir barraco em favela, sempre respeitando os direitos humanos. Então, e outras coisas, entre muitas coisas grandiosas que ele fez, que eu não vou precisar me estender aqui, mas só falando diretamente o mais importante, que talvez mais interesse aos policiais aqui, que vieram prestigiar a mesa aqui hoje, sobre o que a doutora Vera estava falando do compromisso amoroso dele. Ele foi um comandante que realmente lutou muito pelos seus homens. Ele não conseguiu, mas ele lutou muito por um plano de saúde para os policiais militares. E foi ele que lutou para que as viúvas não ficassem um ano passando fome quando seus maridos morriam. Então, se hoje a burocracia diminuiu muito e elas conseguem receber a pensão muito mais rapidamente e não enfrentam tanta burocracia, foi graças a ele, entre muitas outras coisas grandiosas que ele conseguiu. Então, isso também são os direitos humanos. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada a todos.
Bom, eu vou tomar a liberdade de encerrar as atividades de hoje, agradecendo imensamente a presença de todos, de todas, agradecer aqui os membros dessa mesa. Amanhã às 9 e às 11 continuamos nas duas mesas aqui na sala 3 do segundo andar e às 15 horas com a redação do manifesto. Muitíssimo obrigado.